Uhum. 10 minutos para apresentação, mais 10 minutos para uma visão geral, que o senhor queira contribuir. Temos mais 5 minutos para algum questionamento no chat, se alguém quiser participar. E aí eu peço que a gente tente terminar antes da próxima apresentação, para não ficar tão pertinho, tá bom? Ah, certo, certo. Combinado, então. Obrigada. Bem, bom dia a todos e a todas. Né? Nós começamos a apresentação agora do trabalho. Eu sou o mediador, nós começamos a apresentação do trabalho cujo título é A Influência das Práticas Contabilísticas no Medidor de Controle dos Prazos de Pagamento dos Governos Locais Portugueses. Eu queria que os autores ou a autora do trabalho conversasse com a gente 10 minutinhos sobre a pesquisa, né? E em seguida nós abriremos espaço para as perguntas e discussões sobre a pesquisa referenciada. Ora, então, boa tarde, desculpem, bom dia. Para vocês é bom dia. Para mim já é boa tarde, porque eu estou noutro fuso horário, eu estou em Lisboa, desculpa. Portanto, eu posso fazer a minha apresentação, posso partilhar convosco o meu ecrã. Desculpem lá, tenho que me relembrar como é que isto se faz. É aqui. Pronto. O que é que eu venho do ISCAL, tal como a Carla Martins, portanto, estou eu a apresentar, porque ela não pode fazê-lo. O que é que nós pretendemos com este trabalho a estudar? Nós temos um problema de sustentabilidade financeira ao nível dos governos, e isto é uma questão internacional, nomeadamente uma questão europeia. Portanto, nós estamos ao abrigo da União Europeia e das regras que ela tem. Foi detectado que há um problema na administração pública, há uma cultura de pagamentos em atraso. A União Europeia publicou uma diretiva em que estabeleceu que o prazo de pagamentos deve ser de 30 dias. Este é o prazo limite que deve ocorrer nos pagamentos das transações comerciais, portanto, deve pagar a fornecedores no prazo de 30 dias. No entanto, a diretiva não estabeleceu como é que se mede este prazo. Portanto, e foi daqui que o trabalho começou. Este trabalho não está ainda terminado, portanto, ele faz parte de um trabalho maior e este é apenas uma parte que ainda está a ser desenvolvido. Portanto, a questão que se colocou aqui é que temos uma diretiva que diz que devemos pagar 30 dias, mas não define como é que se mede o prazo de pagamento. Ora, no caso específico de Portugal e no caso dos municípios que são o nosso objeto de estudo, os nossos municípios têm um problema de dívida crónica, de endividamento crónico, e eles aderiram a um programa que é um programa pagado em tempo e horas, em que são obrigados, entre aspas, a cumprir com um conjunto de objetivos, geralmente com o prazo de 30 dias, e eu digo obrigados entre aspas porque eles têm uma taxa de juros que está indexada ao cumprimento daquele objetivo. Portanto, se querem ter uma taxa de juro mais baixa, têm que o cumprir. Portanto, tendo em conta esta dependência dos recursos e esta questão de terem que cumprir com este prazo, a teoria que foi aqui usada foi precisamente a teoria da dependência dos recursos ligada à teoria institucional. Ora, qual é que é o nosso medidor de controlo dos prazos de pagamento? Portanto, é este que aqui está, que tem vários problemas. Primeiro, não é igual para todos os subsetores, portanto, temos basicamente as aquisições no denominador e as dívidas no numerador. Nós temos em Portugal administrações públicas que têm, cujo medidor é calculado com informação orçamental, base de caixa, e outras que é com a informação da contabilidade financeira. Nas autarquias locais é com base na contabilidade financeira, mas aí há um problema acrescido, é que entre os vários subsetores que têm este medidor calculado com base na contabilidade financeira, ela não é calculada da mesma forma. Nomeadamente autarquias locais, naquele valor de dívidas, as dívidas aos outras contas a pagar, outros credores, não são consideradas. Ora,
Nós já tínhamos feito trabalhos anteriores em que vimos que havia uma tendência dos municípios de ter as suas dívidas nos outros e não nas contas em que supostamente deviam estar. E o que nós pretendemos com este trabalho, dado que o município tem informação orçamental e informação financeira que tem que ser complementar, foi tentar perceber se, calculando eles um medidor com base na informação financeira, se a informação orçamental valida esse medidor. Ou seja, se aquilo que serve para perceber como é que está a liquidez, como é que está a sustentabilidade em termos de tesouraria dos nossos municípios, está de facto o medidor, se é de facto um medidor efetivo ou se ele é suscetível a ser manobrado. Portanto, temos os municípios todos, 308, de 2011 a 2017, porque são os anos em que nós temos esta informação. Infelizmente, até o último não temos informação que não está disponível depois disso. Nós separámos os municípios em grandes, médios e pequenos. Nós, como somos um país mais pequeno, os nossos grandes são os que têm mais de 100 mil habitantes, médios de entre 20 mil a 100 mil e pequenos até 20 mil. Portanto, tivemos aqui a ver que os municípios, de facto, têm um grande endividamento, portanto, o peso dos empréstimos de médio e longo prazo nas contas a pagar nos municípios é muito grande, principalmente naqueles que têm um prazo médio de pagamentos até 30 dias. Portanto, aqueles que cumprem o objetivo, recordemos, da diretiva e do direito nacional e que dá direito a ter estas taxas bonificadas nestes mesmos empréstimos. Ora, o que é que nós percebemos aqui desta informação? Nós fomos à informação orçamental. A informação orçamental, nós temos uma noção que são os compromissos assumidos e os compromissos por pagar. Compromisso é a fase de contratação, não é a fase de dívida. Compromisso por pagar foi o que nós contratámos, mas ainda não pagamos. Ora, apesar desta informação não ser exatamente igual à informação financeira, o que é certo é que eu posso ter compromissos que não geraram dívida, mas também tenho compromissos que já geraram dívida. Portanto, assumimos que tinha que haver uma relação entre os compromissos por pagar e as nossas dívidas. E o que nós verificamos é que essa relação existe e é muito forte com as dívidas totais, mas já não tem a mesma amplitude se eu retirar os outros credores, ou seja, se eu utilizar as dívidas que os municípios utilizam para o cálculo do medidor. Okay? Se, reparem isto, quando eles têm um prazo até 30 dias. No prazo maior do que 30 dias, como se pode ver, esta relação é muito forte, quer num caso, quer no outro. Portanto, nós, de facto, essa relação existe, mas existe nas duas situações, quer com outros, quer sem outros. Portanto, as dívidas totais são as dívidas considerando os outros credores que não são considerados para efeitos de cálculo do medidor. Nos municípios grandes, e nós aqui colocámos estes porque foi onde nós notámos, aliás, são os únicos que estão a cumprir de uma forma marginalizada o prazo de 30 dias, mas também são aqueles que mais dívida têm nos outros. E aquilo que nós percebemos é que quem tem um prazo médio inferior a 30 dias tem uma relação muito forte com as dívidas totais, mas inexistente nas dívidas que utiliza para efeitos de medidor. Portanto, se o prazo foi mais de 30 dias, então aí já há uma relação significativa. Fomos depois calcular o rácio, compromissos por pagar sobre os compromissos, portanto, o que seria um rácio orçamental equivalente, entre aspas, ao rácio do prazo médio de pagamentos dado pela contabilidade financeira, e percebemos que quando o prazo médio é até 30 dias, de facto, não há quase relação nenhuma, mas esta relação já existe quando aquele prazo é superior a 30 dias. Estamos aqui a ver por grandeza do município, portanto, grandes, médios e pequenos, e podemos ver que a relação aqui com os municípios inferiores, com o prazo, inferior a 30 dias,
não há basicamente relação, ela é muito fraca, portanto não há nos grandes, nos pequenos e médios ela é muito fraca, com este rácio orçamental, mas a relação já é completamente diferente quando o prazo é maior do que 30 dias. Ora, o que é que nós concluímos? Que, de facto, parece que o indicador que está a ser utilizado, ou um medidor de controlo desta política pública, e aquilo que está a permitir que os municípios tenham taxas de juros bonificadas nos empréstimos, não é um medidor que reflita de forma verdadeira a situação dos municípios. Ou seja, nós temos compromissos por pagar que não estão refletidos nas dívidas consideradas para efeitos de cálculo, porque eles estão a fugir com as outras, ou seja, eles estão a considerar valores que iam estar nas dívidas que estão a ser consideradas nas outras. Estas práticas contabilísticas que estão a ser adotadas estão a influenciar um medidor de controlo. Este medidor de controlo é usado não só para este efeito, mas para efeito de reporte também à própria União Europeia. Nós tivemos a oportunidade também já, por exemplo, confirmar com a Espanha, porque tem, pela afinidade que existe, e o medidor deles também tem dado problemas, inclusive já levaram, desculpem a expressão, um cartão amarelo da União Europeia, só porque no caso deles inventaram tanto num medidor que lhes deu prazos negativos, isto chamou a atenção da União Europeia. No nosso caso, o caso português, não deu ainda nas vistas, mas o que é um facto é que a nossa conclusão, a nossa teoria, e é para isso que nós estamos a tentar trabalhar, é que, de facto, este medidor está a ser alvo de práticas contabilísticas no sentido de o influenciar, no sentido de reportar melhores prazos do que aqueles que efetivamente existem. Portanto, o contributo que nós queremos dar é precisamente conhecendo as limitações deste medidor de controlo, até porque ele, ao não ser uniforme entre os vários subsetores, coloca-se um problema de comparabilidade. Comparabilidade nacional, comparabilidade depois ao nível da União Europeia, que para nós é um fator importante. Portanto, eu espero não ter... Não, foi certinho, Paula. Isto não é fácil, 10 minutos, mas eu tentei... Exatos 10 minutos, exatos 10 minutos. O mais eu agradeço. E agora, obviamente, todos os contributos e sugestões... Eu agradeço a apresentação do artigo, né? Parabenizo também pelo belo trabalho que você realizou junto com seus colegas. E eu já começo levantando assim, uma pergunta a título de curiosidade, claro, né? Eu fiz algumas anotações aqui, aí eu vou ler, tá certo? Pelo que eu entendi, o teu trabalho ele verifica se aquilo que foi planejado, né, pelo governo, pelos governos locais no orçamento, né, é cumprido de fato, rigorosamente, quando a gente trata da contabilidade financeira, certo? Se esse medidor de controle, ele consegue captar essa correlação entre o planejado e o realizado. Seria isso? A correlação não é entre o planejado e o que foi concretizado. O que nós tentamos perceber, nós temos dois subsistemas de informação, o orçamental e o financeiro. Certo. E nós temos essa informação em conjunto. E o nosso medidor de controlo é calculado, neste caso, pela contabilidade financeira. E nós temos trabalhos prévios que nos dizem que este medidor está a ter problemas pelo facto de não estar a considerar um conjunto de dívidas. Então, o que é que nós quisemos perceber? Se eu usasse como a informação orçamental no medidor, se o resultado a que eu chegava seria o mesmo, ou seja, se aquele medidor é validado pela informação orçamental. Porque nós já concluímos que a informação financeira não o valida. Não o valida porque, na nossa opinião, o facto de me dizerem entram as dívidas, mas há uma parte de dívidas que não entram, faz com que, se eu sei que vou ser avaliada por aquele medidor, se eu sei que há dívidas que não entram, o que é que eu tenho tentação a fazer? Eu sei que a dívida deve ir para fornecedores, mas ponho-a nos outros, porque nos outros não conta no medidor.
E como eu tenho penalizações se exceder os 30 dias, o que nós temos assistido é que quanto mais os municípios cumprem os 30 dias, maior o valor de dívidas nos outros. Certo? Então, o que nós tentámos fazer foi, como a financeira não valida ao medidor, vamos ver se a orçamental valida. E o que concluímos é que a orçamental também não valida ao medidor. Ótimo. Então, esse medidor, na verdade, ele é balizado pelas informações financeiras, né, dos governos locais, mas não levem em consideração as informações orçamentais. E aí vocês identificaram nessa relação que isso não torna válida a criação ou a execução desse medidor para verificar o pagamento de dívidas desses governos locais, certo? Com pagamentos iguais ou inferiores a 30 dias ou superiores a 30 dias, e fizeram essa correlação também com o nível, né, com a estrutura de governo, se de pequeno, médio ou de grande porte, não é isso? Ok. Dentro dessa condição, quais seriam, então, as sugestões que vocês teriam para melhorar esse modelo de controle de pagamento de dívidas que não considera as informações orçamentárias para fins de execução de atividade dos governos locais? Eu peço desculpa, a pergunta foi que sugestões é que nós tínhamos, não é? Isso, exato. Para melhorar. A nossa sugestão é o medidor não pode ser calculado como está a ser calculado, ou seja, aquela exceção dos outros não pode existir. Ou seja, deve lá estar toda a dívida, independentemente se é a fornecedores ou se é a outros credores. Eu penso que também usam essas expressões, certo? Portanto, os outros são uma rúbrica que é suposto ser residual quando não cabe em nenhuma linha do balanço anterior. Ora, e atenção que em outros subsetores esta exceção não existe. Esta exceção foi criada apenas para os municípios. Em todos os outros subsetores, as dívidas entram todas. Portanto, a nossa sugestão é precisamente, deve ser calculado como é calculado nos outros, ou seja, o total da dívida. Não excepcionar nada. Porque o que nós notamos é que ao excepcionar esses outros, isso tem induzido a que a prática contabilista tenha mudado. Em vez de usarmos as regras da contabilidade, usamos as regras sobre as quais eu sei que vou ser avaliada. Exato. Então ficou ótimo. Ok, então. Eu queria agora abrir a discussão para os demais colegas da sala, para que eles pudessem também contribuir com a tua pesquisa, né, e trazer indagações, novas informações sobre a leitura do artigo. Já está disponível. Deixa eu ver aqui nas mensagens como é que nós estamos. Alguém? Se ninguém tiver, eu tenho uma outra observação também que eu queria compartilhar contigo, né? Achei muito interessante a leitura. Aqui eu trabalho no doutorado com a questão de transparência no setor público, né? E agora eu vou trabalhar também com a questão de transparência voltada para governos locais, para municípios, né? Fatores que influenciam esse nível, inclusive fatores orçamentários e financeiros, né? E aí me levou a dúvida, porque quando eu estava lendo o teu artigo, eu verifiquei que existe uma obrigatoriedade de cumprimento de prazos, uma vez que Portugal precisou pedir, né, dinheiro, né, não foi isso? E aí esse recurso foi aportado ao país, mas com uma condição de que eles cumprissem os prazos de pagamento, né, dos fornecedores, mas esse medidor de controle que faz esse tipo de medição só leva em consideração, nesse caso, então, as informações financeiras e não as informações orçamentárias. Esse, então, seria um caso de reavaliar ou de pontuar como sendo algo não tão positivo a relação que existe entre esse empréstimo e a obrigação desses governos locais de fazer esse controle de pagamento por parte dos fornecedores, sem considerar as informações orçamentárias?
Eu peço desculpa, não ouvi a pergunta. Eu ouvi o contexto todo, mas a parte principal não ouvi. Tranquilo. Eu queria saber se esse modelo de controle, ele pode ser reavaliado ou deve ser reavaliado, na opinião de vocês, tendo em vista que o aporte financeiro feito ao país tinha como condição o prazo de pagamento a esses fornecedores? Este nosso estudo não é muito politicamente correto, porque nós temos percepção das consequências, ou seja, aquilo que nós estamos a dizer, isto é um problema europeu, não é um problema só de Portugal, é um problema europeu. Este medidor não está definido, cada país está a calculá-lo como entende e está a reportar informação para a União Europeia como entende. No caso português específico, reportamos para a União Europeia e os nossos próprios empréstimos têm os juros indexados. Portanto, o que nós estamos a dizer é que os municípios estão a usar práticas contabilísticas que não respeitam as regras para conseguir ter juros mais bonificados. Basicamente é isto que nós estamos a dizer. Portanto, nós achamos, de facto, uma questão de transparência. O medidor devia ser alterado, mas temos consciência que isso faz com que venhamos a pagar juros mais altos. Portanto, não é politicamente correta a questão que nós estamos a tratar, mas é uma questão de transparência, de facto. Mas porque quando você... Perdão? Eu não vi a frase final. Percebemos as implicações. Isso. Porque quando eu li o teu estudo, eu fiz essa correlação com o nível de transparência, né, dessas informações orçamentárias e financeiras, e ficou assim, ficou uma interrogação, né, uma perguntinha, no sentido de verificar se, quando elas vão buscar esses empréstimos, esses financiamentos para atividades de governos locais, óbvio, né, eles utilizam um indicador que inibe, né, o que chega até a esconder as demais dívidas que esse governo local tem e que, se colocadas dentro desse medidor, né, afetariam negativamente a oferta desses empréstimos, né? Seria exatamente isso. Exatamente. Ok. Isso mesmo, né? Afetaria negativamente. Então, na questão da relação da transparência com o medidor de controle, eles escondem ou não mostram de forma eficiente ou como deveriam mostrar a situação econômica, né, daquele governo local, daquele município. Fica restrito apenas a informações financeiras, que são dívidas que já foram, inclusive, executadas, né? Ainda que contratadas, mas eles esperam executar a dívida para aí incluir nesse modelo, não é? E agora, deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Mais alguém? Alguém tem alguma pergunta, Paula? Eu achei interessantíssima a tua pesquisa. E depois quero trocar figurinhas para a gente conversar um pouco mais. Excelente. Eu só vou colocar aqui uma questão à Sheila, porque eu vi que ela disse que todos têm que preencher aquele inquérito. Eu já fui ao inquérito. E eu não me sinto confortável a preencher o inquérito. Peço desculpa, mas por uma questão de transparência acho que não o devo fazer. Porque, como vocês percebem, eu estaria a avaliar-me a mim própria. Ótimo. Ok, é um inquérito sobre os postulantes de ontem, certo? É isso, não é, Sherida? Isso, é só para as pessoas que estão assistindo, para preencher, que esteve presente. Não é para quem está a fazer... Ok. Pronto. Não. Tranquilo. Ok. Pronto, é que se fosse para mim eu não ia preencher, era só para ficar claro. E as restantes pessoas que estão aqui, por favor, coloquem questões. Não sei. Pois podem colocar. Ponham à vontade, porque quando nós estamos a trabalhar em investigação, todas as sugestões são bem-vindas. Nós estamos sempre a aprender. Sim. Há sempre outros olhares. Eu costumo avaliar também, Paula, a estrutura do teu artigo. Claro, ela difere um pouco do comum que a gente pratica aqui no Brasil, né? Que quando eu cheguei nos teus resultados, eu vi que vocês explanaram bastante a parte da correlação de Pearson, que vocês mostraram como é que se dá essa correlação com pequenos, médios e grandes municípios, com prazo de pagamento iguais ou inferiores a 30 dias, ou superiores a 30 dias. Mas aí,
quando eu cheguei nessa discussão de resultados, eu senti falta de você relacionar esses resultados com a teoria, ou com as teorias. Né? A teoria de dependência de recursos e a teoria institucional, que você trata até do isomorfismo, né? Para verificar como é que se dá a situação desses governos, levando em consideração que eles estão na mesma condição, né? De captadores de empréstimos e utilizando o mesmo indicador de controle. Então, talvez, se essa discussão fosse melhor trabalhada, e aí eu vi que na tua conclusão, na conclusão de vocês trouxeram essa discussão um pouco maior. E se trouxessem essa discussão para dentro do tópico de discussão de resultados, a conclusão ela ficaria mais enxuta, como você trouxe na apresentação aqui, que deixou muito claro, né, quais foram as conclusões da tua pesquisa, bem como as limitações dela. Ok. É só um deslocamento de texto, né? Pegar a relação que você encontrou, as relações significativas, e fazer um contraponto com a teoria institucional e a teoria de dependência de recursos. E talvez, quando vocês tratassem, a título de sugestão também, claro, da teoria de dependência de recursos, vocês focassem um pouco no sentido da alta dependência ou da baixa dependência, né? Para saber em que nível, em que situação, né? Em que foco da teoria de dependência de recursos os governos locais estão inseridos, né? Porque aí, apesar deles dependerem desses recursos financeiros para movimentar a economia local, para movimentar as contas locais, eles têm um poder muito grande, né, sobre esse ambiente externo, que empresas privadas não têm. Então, é bom detalhar em que situação da teoria de dependência de recursos eles estão, né? E aí eles têm essa vantagem em detrimento às empresas privadas, porque elas dependem de recursos externos, mas muitas vezes a dependência é muito alta, né? E a credibilidade não tão alta. Então, talvez eles estejam numa situação de maior conforto, ainda que esse modelo não retrate a situação real daquele governo local, né? Mas eles têm um poder maior sobre esse ambiente externo. Sem dúvida. Obrigada. Nada. Eu até me atreveria a dizer que eles têm um controle muito grande até do legislador. Isso. De quem definiu o maior medidor, não é? Exato. É e aí, quando vocês podem colocar isso a título de sugestão na discussão de resultados, né? Para mostrar que a teoria de dependência de recursos foi utilizada, mas levando em consideração que são governos locais e que existe uma dependência do ambiente externo por parte do legislador, por parte das condições de empréstimo, mas que isso não afetaria, né, o andamento do pagamento de dívidas, né? Ou seja, eles não são penalizados com essa dependência, ou podem ser penalizados com taxa de juros, mas que ainda assim têm um poder muito superior a qualquer outro tipo de outras entidades que dependem de recursos externos, né? Não, porque são governos, certo. Então, é público, né? Se juros altos ou juros baixos, vão emprestar para eles. Né? E se eles não pagarem, paga o governo central. Exatamente. Que é quem faz a legislação. Isso é interessantíssimo. Não é? Muito obrigada. Então, nada. Xena, acredito que a gente travou certinho agora, não foi? Foi perfeito, está aí perfeito. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Paulo, pela apresentação. Obrigada, então, obrigada, Leison. Eu que agradeço bastante. Obrigada. Obrigado. Então, obrigada. Já pode iniciar o próximo, tá bom? Professor Ícaro. Me escutam? Sim. Me escutam? Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer a oportunidade, a professora Jamile está presente na sala, está mediando esse debate. E quem vai apresentar já vi que tanto a
Vitória, quando Claudio Honor estão na sala. Sim, estou aqui na sala. Algum deles pode Bom dia. responder? Vai apresentar você, Tá me Claudio Honor? ouvindo? Isso, eu que Sim, vou estou apresentar. A escutando. Vitória também está presente. Tá ok, então. Então, desde já, parabéns pelo trabalho. Gostei muito do tema, é um tema inovador. E vocês têm 10 minutos para apresentação. Bom dia a todos. Vocês estão conseguindo visualizar os slides? Sim, mas ele está reduzido, Claudio Honor. Tá em formato PDF, isso? Só um minuto. Assim fica melhor? Deixa eu tentar de outra forma aqui. Só um segundo. Tô conseguindo colocar ele aqui na tela. Não te ouvi, cara. Tá me escutando, Sheridan? Estou sim. Eu acredito que a internet dele tenha caído. Ah, sim, sim. Vamos aguardar, né, para que ele volte. Tá bom? Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Claudio Honor. A Vitória vai tentar colocar os slides para a gente iniciar a apresentação. E aí, de antemão, já vou começar a fazer uma introdução sobre o trabalho, mesmo sem os slides, já que eu estou com esse probleminha técnico aqui. Mas, enfim, o nosso trabalho foi feito, né, um levantamento sobre as irregularidades apontadas nos relatórios de prestações de contas de governos municipais, apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Sob a orientação do professor Luiz Carlos Miranda, que desenvolve essa linha de pesquisa aí com os alunos do mestrado, e nós, da graduação, fazemos a parte, digamos assim, inicial, que é esse compilado de leitura de todos os relatórios e fazendo a leitura e a
separação, né, de todas as irregularidades que foram apontadas e coletando também alguns dados, como população do município, ano e etc. Pode ir passando o slide aí, por favor, Vitória. Pronto. Então, os objetivos do nosso trabalho foi analisar a amostra de relatórios do TCS Sergipe, com o intuito de evidenciar as irregularidades identificadas nessas prestações, objetivando proporcionar uma visão sobre o processo de prestação de contas, identificar as relações existentes entre características dos municípios e a ocorrência de irregularidades. A gente tentou fazer algumas correlações, né, em forma de tabelas com essas irregularidades e identificar quais foram as irregularidades mais recorrentes, agrupando em temas específicos. Foi feita uma pesquisa documental, né, uma análise dos pareceres prévios. Eles ficam disponibilizados no site do próprio Tribunal de Contas, e nesses relatórios ou pareceres prévios constam todas as irregularidades que foram identificadas durante as auditorias e as decisões acerca das contas, né, se foram aprovadas ou rejeitadas. Então, a nossa amostra foram 12 cidades de Sergipe, de um total de 75, e para cada município analisamos 2 relatórios, o mais antigo disponibilizado e o mais recente, também para ver se existia alguma correlação em relação ao tempo, né, dessas análises, totalizando aí 24 relatórios. E aí vamos aos resultados. Então, nessa tabela está a relação de todos os municípios que analisamos e de todos os relatórios. E nessa última coluna tem a soma de dias para a decisão. Então, a gente pegou, comparando, né? Fazendo uma conta simples, da data em que esse relatório, do exercício financeiro, por exemplo, 2006, aí a data da decisão em relação a esse relatório foi 7 de novembro de 2013. Então, a gente vê aí um grande período para se finalizar uma análise dessa prestação de contas. E se eu não, o máximo de tempo identificado foi nessa prestação de contas de São Cristóvão, que chegou a durar aí 5.544 dias para se chegar a uma decisão em relação a essas contas. Pode passar. Nessa tabela são as decisões por exercício financeiro e população do município. Então, aqui também é uma relação de todos os relatórios e a gente vai vendo quais foram rejeitadas, quais foram aprovadas com ressalvas e quais foram as aprovadas sem ressalva, né? Pode passar que depois a gente faz um agrupamento. Pronto, nessa tabela aqui, a gente separou, fez um agrupamento, na verdade, pelo tamanho do município, qual a porcentagem de aprovação ou de rejeição que os relatórios obtiveram. Então, nos municípios pequenos, que a gente considerou os que tinham abaixo de 10 mil habitantes, o índice de rejeição foi de 25%, ou seja, do total de relatórios analisados, 25% foram rejeitados, 50% tiveram aprovação com alguma ressalva e 25% foram aprovadas sem ressalvas. Nos municípios de tamanho médio, com a população entre 10 abaixo de 50 mil habitantes, o índice mudou um pouco, né? Então, a gente vê aí que o índice de aprovação continuou o mesmo, mas o índice de rejeição aumentou para 37,5% e o de aprovação com ressalvas reduziu para 37,5%. Então, houve um aumento da quantidade de relatórios rejeitados. E nos municípios grandes, a partir de 50 mil habitantes, a rejeição, não houve rejeição em nenhum dos relatórios apresentados e a metade deles foi aprovado e metade foi aprovado com ressalva, né? Então, a gente vê aí que os municípios de grande porte conseguem ter uma aprovação maior do que os de pequeno ou médio porte. E aí, no final, quando a gente estiver discutindo as conclusões, a gente pode falar melhor sobre isso. Pode passar. Nessa outra tabela, a gente fez a mesma leitura dos dados, só que em relação ao período desses exercícios financeiros analisados. Então, dos relatórios de 1997 a 2007, a aprovação foi de 58% desses relatórios. Então, os mais antigos tiveram mais aprovação
do que rejeição. E de 2008 a 2015, também o índice de aprovação com ressalva foi bem alto, e o de rejeição teve um pequeno aumento, aí de 17% para 25%. Pode passar. E a gente também fez um compilado da quantidade de irregularidades por relatório, então vai ter aí cada relatório, a quantidade de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, não necessariamente irregularidades que não foram sanadas, porque no nosso processo aqui de prestação de contas, só uma rápida explanação. Quando o tribunal ele identifica uma irregularidade, a prefeitura tem a oportunidade de apresentar uma defesa em relação a essas irregularidades. E aí vai ser julgado se a defesa consegue sanar ou não essa irregularidade, o que vai levar ou não a uma rejeição dessas contas. Pode ir passando, que vai ter mais. O total de irregularidades, se voltar a slide, foram 111 irregularidades apontadas nesses 24 relatórios. Pode passar. E aqui a gente tentou agrupar por temas essas irregularidades, porque cada auditor, cada tribunal, ele vai fazendo uma nomenclatura própria, mas dá para a gente unificar por temas. Por exemplo, foram 31 irregularidades daquelas 111 que eram relacionadas a erro em demonstrações contábeis ou financeiras. Então, seja erro de cálculo, divergência em relação ao documento comprobatório, uma nota fiscal que não batia com o valor que estava na demonstração, ou uma ausência até desse documento comprobatório nas documentações. Então, chegou aí a um percentual de 27%. Ausência, falha ou atraso na entrega de documentações obrigatórias. Então, existe um rol, se eu não me engano, são mais de 40 documentações que têm que ser entregues todo ano, né, para ser considerado a prestação de contas efetivada. E aí foram 18 relacionadas a esse tema, que é a ausência, falha ou atraso na entrega dessas documentações. Em terceiro lugar, ficou a divergência entre informações apresentadas e o constante no SISAP auditor, que é o sistema onde são alimentados todos esses dados contábeis e financeiros, e o Tribunal de Contas tem acesso a esse sistema e faz essa correlação entre o que foi apresentado na prestação de contas e o que consta lá no sistema. Então, foram 17 irregularidades em relação a esse tema e o não atendimento de limites mínimos ou máximos estabelecidos em lei. Limite mínimo em investimento em educação, em saúde e etc. E, por último, a baixa arrecadação de tributos, foram 10 irregularidades só em relação a esse tema, que o Tribunal de Contas pega bastante no pé das prefeituras, por conta que ele coloca no orçamento uma projeção de receita, mas durante aquele ano não demonstra que houve preocupação em melhorar essa arrecadação. E um ponto interessante que a gente viu nesses relatórios é que, principalmente em anos de eleição, o índice de arrecadação é bem baixo e não há cobrança ou outro meio de aumentar essa arrecadação dos tributos. E essas outras 20 irregularidades eram temas variados e a gente não conseguiu agrupar em um tema único. Pode passar. E aí, como eu tinha falado antes, as irregularidades foram apontadas, 111, mas muitas delas foram sanadas, foram apresentadas defesas e não as prestações de contas foram aprovadas no final do processo. Mas aí a gente achou interessante pegar dos relatórios que foram rejeitados, quais eram essas irregularidades que foram apontadas nesses relatórios, né, que levaram a rejeições. Então, em primeiro lugar, ficou o não atendimento de limites mínimos ou máximos estabelecidos em lei. Então, a gente considera que esse não atendimento de limites mínimos ou máximos para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe é um fator que vai levar a uma rejeição de contas. Erro nas demonstrações contábeis também, em segundo lugar, aparece novamente com 16,7%. E em terceiro, a baixa arrecadação de tributos. E aí tem abertura de créditos suplementares, ausência, falha ou atraso na entrega de documentações obrigatórias, divergência em relação ao sistema e desequilíbrio de contas públicas, né? Ele vai criando despesas sem ter a receita necessária. Pode passar.
E aí, como conclusões, chegamos que a aplicação do conhecimento técnico contábil, legal e de gestão disponíveis aos profissionais de ciências contábeis na elaboração e acompanhamento da execução orçamentária e elaboração dos demonstrativos no setor público brasileiro. Como assim? A gente viu que há uma oportunidade grande de aplicar esses conhecimentos nessas prefeituras, no, na gestão pública de uma forma geral, porque a gente vê que uma grande parte das irregularidades são relacionadas a demonstrações financeiras e contábeis. Então, talvez falte aí uma oportunidade de estudo maior, verificar essa questão da aplicação do conhecimento contábil nessas prefeituras, né? Também destacamos o papel social da contabilidade no desenvolvimento da Contability no Brasil, em relação à transparência e tempestividade das informações, e aumentar o nível de eficiência dos controles internos e externos, e com isto, o melhor aproveitamento dos recursos públicos, principalmente relacionado à questão dos limites legais de investimento, que muitas vezes não são atendidos aí pelas prefeituras. Então, pode passar, deixa eu ver se tem mais algum slide. Agradecemos a todos, espero ter cumprido aí o tempo, mesmo com o atrasozinho do slide. E é isso, obrigado. Ok, obrigado, Claudionor. Desde já, parabenizar, vou tentar me conter aqui ao tempo, porque tivemos esse pequeno imprevisto, mas, de todo modo, gostaria de parabenizar os autores pelo trabalho, o tema é extremamente relevante, a pesquisa é oportuna, tanto do ponto de vista acadêmico, né, tem várias pesquisas sendo feitas nessa mesma área, no mundo acadêmico, tanto no brasileiro quanto internacional, e também a contribuição prática que a gente tem de pesquisas como essa. Então, vou tentar me ater, vou cortar vários pontos, então, vou deixar meu contato, acredito que a Sherida possa passar, então eu vou deixar aqui no chat para vocês, para eu passar, porque tem várias coisas, e acredito que eu não vou ter tempo, vou me ater uns 7 minutos de fala, para abrir uns 5 minutinhos para debate e outras questões que alguém possa querer responder. Então, vamos ao título. Começando aqui pelo título, acredito que o título de vocês, ele acaba sendo muito limitado quanto ao mundo da pesquisa. Quando tu fala apenas de irregularidades, no título, tu deixa de abranger um monte de coisa que vocês trataram dentro do tema. Vocês viram o perfil do relatório, como é escrito, o resultado do parecer, vi que vocês fizeram uma tabela também descritiva para o tempo do julgamento do parecer, então vocês já acabam deixando de aproveitar toda a grandeza que o trabalho de vocês tem. Só colocando aqui que as contribuições, né, às vezes podem até, ver que vocês são alunos de graduação, às vezes podem parecer duras, mas toda e qualquer contribuição aqui é que vocês passem por uma eventual publicação. Quando um dos primeiros artigos que eu publiquei, eu passei com um trabalho de modo descritivo, inclusive foi pelo CONUSIC, desse modo o trabalho evoluiu de um modo e acabei publicando o trabalho futuramente em uma revista Qualizar. Então, qualquer comentário aqui, a gente busca contribuir para que vocês estejam publicando esse artigo. Vou pular o resumo, vou tentar falar por último, vou passar direto para a introdução. A apresentação de vocês foi muito mais elucidativa do que o próprio artigo. Quando vocês explicaram agora na apresentação, ficou muito claro qual era o objetivo de vocês, o modo que vocês agiram na pesquisa, a metodologia aplicada, diferente do artigo. Uma dica para a introdução, vocês começam falando de accountability, né? Mas o processo de vocês é muito mais direcionado a irregularidades e controle na administração pública. Não que a accountability esteja fora disso, em nenhum momento. Mas o que vocês tratam é um tópico muito mais específico. Então, em vez de começar falando de accountability, vocês poderiam estar falando de prestação de contas, dever de prestar, que vocês, inclusive, falam no artigo. Um ponto que me deixou bem intrigado foi quanto ao objetivo de vocês. Vocês falam de um modo lá no resumo do artigo, mas quando passa para a introdução, vocês relatam o objetivo de outro modo e também não é claro. Então, atentem para isso, para que seja observado de maneira clara e atenta, para que fique uma leitura gostosa, suave ao leitor. Passar por alguns pormenores que eu vou mandar para vocês depois. Um detalhe também que me chamou muita atenção
foi quanto ao material que vocês utilizaram para estar desenvolvendo. Lá em cima, no início do trabalho, até voltei e procurei, em nenhum momento vocês falam que são os pareceres. Vocês já vão falar isso apenas lá na metodologia. Vocês falam que, aqui no resumo, que são relatórios de contas de governo. Não seria muito melhor você colocar logo que são os pareceres emitidos pelos tribunais de contas? Porque quando relatórios de contas de governo, qual é o relatório? É o relatório que o gestor enviou? É o relatório que saiu da auditoria? Então, aí a gente tem muitas fases, então dá espaço para múltiplas interpretações. Passando... um ponto também que me chamou a atenção foi que eu gostaria que vocês respondessem, agora vou dar um tempinho, vocês falam que vocês escolheram os municípios de modo aleatório, mas aleatório como? Não teve o mínimo de critério para estar selecionando esses relatórios? E outra, né, vocês, inicialmente, lá vocês também não explicam, o que ficou claro para mim na apresentação, por que os anos? Lá, quando vai na introdução, vocês só colocam os anos, vocês não explicam como ele foi feito. Mas vocês explicam isso, dá para entender, mas vocês deviam evidenciar isso de modo melhor na metodologia de vocês. Vocês, na tabela 3 de vocês utilizam várias tabelas. No trabalho descritivo, geralmente isso acontece. Uma tabela bem extensa, né, a tabela 3, que conta as datas e logo os dias para a decisão pelo Tribunal de Contas. Poderia ser muito melhor vocês substituírem isso por uma tabela descritiva. Outro ponto que eu vou, agora um elogio que eu gostei muito, foi justamente da tabela 4.1 e 4.2, que é o objetivo e o que a gente imagina se fazer no trabalho acadêmico, né? E aí, a partir dos dados que eu tenho, o que eu consigo observar? Então, a tabela 4.1 e a 4.2, que é o percentual de decisões por tamanho do município, o percentual de decisões por período do exercício financeiro, foram bem elucidativas quanto a isso, tanto que vocês ficou bem evidente na apresentação. Outro ponto que poderia ajudar muito o trabalho de vocês é que, e além das informações que vocês colocaram na tabela, um ponto interessante é que vocês colocaram o grupo de irregularidades com maior ocorrência nas contas rejeitadas. Mas vocês já pensaram que vocês poderiam trabalhar qual é o perfil desse município, na verdade, de todos os municípios, tanto os aprovados quanto os reprovados? Aquele município que teve a conta reprovada, ele teve não atendimento ao limite, teve erros na demonstração, seria mais ou menos um diagrama de Venn que a gente vê lá na matemática, e tentar traçar o perfil de cada município, com conta aprovada, com conta reprovada. Achei muito interessante a tabela 7, mas ela poderia ser mais específica ainda, né? Então, vamos às conclusões, né? No final, na verdade, em vários momentos do texto, tanto na introdução, quanto no resumo e nas conclusões finais, vocês, por várias vezes, colocam que esse papel, né, da contabilidade, está discursando sobre isso, o papel do contador diante do orçamento. Mas na esfera pública, a gente sabe que esse papel não fica limitado ao contador. Nada impede do que um advogado, um economista ou qualquer outro esteja trabalhando com orçamento público de maneira efetiva e muito bem qualificado. Então, eu conheço diversas pessoas em diversos órgãos e nas diversas esferas que não têm formação contábil e que trabalham de maneira excelente na parte de orçamento e finanças. Então, tu limitar a figura do contador pode ser um problema, né? Outro ponto é que, na tua conclusão, tu fala: com base nos resultados, é possível definir que exista uma grande lentidão na emissão dos pareceres. Como a tua pesquisa ela é descritiva, é complicado tu apontar que isso ocorre. Tu só está descrevendo o que tu conseguiu coletar nos teus relatórios. Então, um ponto interessante é descobrir onde é que está a lentidão. Demora para fazer o relatório de auditoria, o primário. Não, as contas elas demoram lá no Ministério Público. Então, para isso, tem uma série de autores que já tratam esse tema. E a gente vai ver onde é que está o gargalo. Onde é que demora? Demora lá para chegar no pleno e ser julgado. A gente sabe que também o modo que
de agir dos tribunais, ele acaba sendo, de fato, muitas das vezes, parcial, né? E isso leva a um outro parágrafo que tu escreve na tua conclusão, sobre os fatores que interferem e não interferem na aprovação de contas, que é justamente esse. Tem que levar em conta que diversos fatores levam à aprovação ou não aprovação de contas. E um deles é justamente o do tribunal. Eu iria te indicar o artigo da professora Patrícia Zambuja, que ela fala justamente disso, de reversão de contas com irregularidades gravíssimas. Então, muitas das contas com irregularidades gravíssimas são aprovadas, enquanto outras com irregularidades menores não são aprovadas. É um traço evidente do quão é político os tribunais de contas hoje. Então, passando um minutinho só para ter um minutinho de questionamentos. Isso, não. Um minutinho de questionamentos, eu vou só te indicar alguns autores que tu pode estar buscando. A professora Patrícia Zambuja tem um ótimo artigo sobre isso. Outra que fez tese na UNB quanto a isso foi a professora Regularidade, mas ela trabalhou com a CGO, foi a professora Lidiane Dias. E trabalhos em tribunais de contas, tem diversos trabalhos do professor André Aquino, lá da USP, e também do professor André Lino, que é da Universidade Federal do Pará. Ok? Dúvidas e perguntas agora, eu vou abrir, tem 2 minutinhos aí para esses questionamentos, já que a gente teve esse pequeno atraso técnico. Alguém tem alguma pergunta? Então, Claudionor, tu pode me responder quanto à aleatoriedade dos dados? Pô, vocês escolheram 12 cidades, mas como eles foram escolhidos, não teve o mínimo de critério, você foi lá, escolheu. Pode elucidar isso para mim, por favor? Pronto, né? Primeiramente, agradecendo aí as contribuições, né, em relação ao trabalho. Vamos conversar mais sobre isso. E em relação às amostras, foram orientadas muito pelo professor, né, o Miranda, e a gente buscou o que estava disponível lá no Tribunal de Contas, né, no site. Então, a gente, principalmente em relação a essa questão do ano. Então, Entendi. a mais antiga e a mais recente do que estava lá disponível. Certo. Tu tem que rever quanto a essas 12 cidades, né? Porque eu acredito que outras cidades também tenham relatórios mais antigos. E quando tu faz, então, por força foi devido à acessibilidade, o que estava disponível lá, ele já deixa de ser aleatório, entendeu? Então, não foi aleatório, foi devido à acessibilidade. Então, isso acaba sendo um problema para futuras aprovações. Entende? Entendo. Então, são detalhes como esse. Tem algumas revisões aí de normas ABNT, mas são coisas pormenores, né? Que a gente pode estar discutindo futuramente. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem 1 minuto. Não? Então, Sherry, a palavra é sua. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui discussando sobre o tema, extremamente relevante, parabenizar os meninos, Cláudio Honor, a Vitória, sobre o tema, um trabalho super interessante, tem um grande potencial para a futura publicação, vocês têm a possibilidade de fazer tantos trabalhos quantitativos com esses relatórios, formando indicadores através dos dados que vocês coletaram nesses relatórios. Mais cedo a gente viu os professores falando das regressões, dos métodos ANOVA, que são métodos quantitativos, e também vocês têm uma série de possibilidades de métodos quantitativos ou qualitativos para estar trabalhando. São entrevistas, grupos focais, e ver o que está acontecendo para que esses relatórios ocorram, sejam formados dessa maneira. Desde já agradeço, Sherry, a palavra é sua. Obrigada, professor Ícaro. Parabéns, autores. Muito bom, muito bem apresentado. E agora eu passo a palavra para a mediadora Elizabeth. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Sherida. Consegue me ouvir? Bom dia, estamos lhe ouvindo, sim. Pode Bom dar dia a início. todos. O áudio tá bom, deixa eu só aumentar um pouquinho. Pronto. Primeiramente, bom dia, Sherida. Bom dia ao Rubens, que será o apresentador do artigo. E bom dia aos demais colegas que acompanham. A gente hoje, deixa eu só abrir aqui o título, né, desse próximo trabalho, que a gente vai discutir um pouquinho aqui, a contribuição da auditoria interna, gestão estratégica e gestão de risco no modelo de governança na administração pública federal brasileira. São 3 autores, né, me corrija, Rubens, se eu estiver enganada, e o Rubens será o nosso apresentador hoje. Então, por favor, Rubens, a gente já teve acesso ao seu mini vídeo, né, mas, por favor, eu queria que você fizesse uma introdução sobre o trabalho, a gente vai ter aí até 10 minutos para isso, e depois a gente bate um papo, tá bom? Tá ótimo. Bom dia a todos, né, professora Elizabeth, e aos demais em nome da Sherida, né. Esse é um trabalho que foi desenvolvido nos primeiros passos, né, eu sou muito qualitativista, né, então a gente está começando a aprender os métodos quantitativos. Então, esse trabalho foi justamente esse iniciar no mundo quantitativo, né, só o momento que eu vou começar a apresentação. Prometo ser breve para poder colher mais as contribuições da Elizabeth e de outros que puderem também estarem contribuindo, né? Vendo o meu slide. Conseguimos ver sim, Rubens. Pronto, obrigado. Né, como a professora estava falando, a contribuição da auditoria interna, gestão estratégica e gestão de risco, né? Esse é um tema, né, na parte de governança na administração pública, né, muitos têm se falado sobre o New Public Management, né, a governança, até mesmo os órgãos de controle, né, como TCU e CGU, têm trabalhado muito essa temática de implantação de governança e gestão estratégica nas instituições. Então, a nossa intenção era pegar, feito um levantamento pelo Tribunal de Contas da União a respeito da governança nas instituições. Então, nós entendemos, né, com base em referencial teórico, que gestão estratégica, né, que é interessante e que para você poder implantar a governança é um dos fatores que deve ser considerada, justamente essa gestão estratégica que envolve toda essa parte de administração estratégica das entidades, principalmente agora no setor público. A auditoria interna e gestão de riscos, entendemos que são primordiais para você poder executar as atividades. Então, nós pegamos essas 3 variáveis e procuramos ver como era essa relação com a governança na seara pública. Então, nosso referencial teórico foi justamente em base nisso. Procuramos descrever a governança pública, a gestão de riscos e a auditoria interna. A metodologia é descritiva, né, procuramos, quanto à abordagem, foi utilizando método quantitativo, através de estatística descritiva, regressão linear múltipla e análise fatorial, e quanto aos procedimentos, foi documental, uma base de dados secundária que é disponibilizada no Tribunal de Contas da União, em que eles fazem um levantamento, você tem acesso a esse banco de dados, em que mais de 498 entidades pertencentes à administração pública, direta ou indireta, tem que responder esse questionário para poder justamente ver como é que está o índice de governança. Então, são várias questões que abordam, então foram selecionadas 18 questões na dimensão de boas práticas da alta administração. Né? Quando a gente fez a análise fatorial, lá no artigo a gente procura, né, com base no referencial teórico, em livros que abordam a abordagem quantitativa,
quais seriam os fatores que foram considerados, né? Tem lá os critérios, procuramos seguir cada um, e emergiram esses 5 fatores, que principalmente o de modelo de gestão, com mais de 30% de explicação, né? O modelo de gestão, que seria um dos fatores que deveriam ser considerados, pessoas e contratações, tecnologia da informação e estratégia, princípios de governança e transparência de gestão. Enquanto a análise, quando fomos a regressão linear, quando fomos rodar, deu estatisticamente significativa todas as variáveis que nós utilizamos e teve esse modelo de regressão. E a pesquisa busca justamente contribuir para ajudar a compreender e direcionar essas pesquisas que estão sendo aplicadas na governança pública e a evidenciação de riscos, né? Com isso, obrigado a todos pela atenção. Mais rápido que isso eu não iria conseguir, não. É um desafio, né? Condensar em tão pouco tempo. Não, infelizmente, assim, eu tinha que fazer o vídeo em 5 minutos, né? Então, não, e até peço desculpas que não está no padrão da apresentação, porque quando eu fiz a filmagem, estava bem, antes de disponibilizar o template, né? Então já não está muito no padrão, mas vamos lá para as suas contribuições. Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigada, Rubens, pela apresentação. Bom, eu queria começar, pessoal, trazendo a importância do trabalho do Rubens, tá? Especialmente no setor público, a gente tem uma cultura muito incipiente ainda de gestão de riscos, né? Se a gente for observar isso, o histórico na esfera privada. Então, no setor público, isso veio muito após a cobrança do princípio da eficiência, né? A partir da Emenda Constitucional 19. Então, isso a gente tem ainda muito incipiente essa cultura, e a importância do seu trabalho, Rubens, juntamente com os outros 2 autores, ela reside exatamente nisso, né? É um trabalho que pode ter muita contribuição para o setor público brasileiro. Eu queria começar aqui, Rubens, eu fiz algumas anotações, tá? Logo no seu resumo, e aí quando a gente fala em administração pública, então, eu vi que você pegou o relatório integrado do TCU, ele abrange toda a administração pública, seja ela direta, indireta, todos os órgãos que estejam sob a responsabilidade do TCU. Isso engloba, sim, as empresas públicas que precisam prestar contas ao órgão. E aí, aqui no seu resumo, você cita uma parte dizendo, logo na terceira linha, tá? Sendo importante verificar o gerenciamento da gestão estratégica das empresas públicas. E aí, já é uma primeira sugestão que eu faço. Tem, em outra parte do texto, o termo empresas públicas, ele retorna, né? Então, assim, para o leitor pode, apesar de você ter citado o relatório integrado, mas pode dar uma impressão de que essa gestão de riscos, essa gestão estratégica, ela esteja reduzida às empresas públicas exatamente pela questão do lucro, né? Quando não é verdade, tá bom? Então, só essa primeira pontuação. Aí a gente vai para o seu objetivo, que um outro ponto que eu vou falar também, sobre a questão do relatório do TCU. Eu verifiquei que vocês citam eles em 2 pontos do texto, no resumo e lá embaixo na metodologia. Uma sugestão, e aí eu verifiquei que vocês têm espaço para isso no artigo, uma sugestão seria abrir 2 parágrafos, 1 ou 2 parágrafos, no máximo, eu creio que sejam suficientes para que vocês expliquem o que é esse relatório integrado, porque o leitor ele vai ter acesso à primeira menção ao relatório no seu resumo, então eu já sei que a sua base de dados ela é a partir do relatório do TCU, e na sua metodologia você explica novamente de onde tirou esses dados, mas eu senti essa carência. O que é esse relatório? Qual que é a proposta? Creio que 2,
1 a 2 parágrafos atendem isso, tá bom? Então, acho que enriqueceria bastante o seu trabalho, até para uma publicação. Aqui, eu fiz umas outras anotações. Tem uma parte que eu vou citar literal, tá? Em suma, expõe-se que o assunto aponta para lacunas na compreensão dos mecanismos básicos de funcionamento da governança. Concordo plenamente com você. Não apenas de forma intuitiva, então, a gente sabe que existe uma lacuna de compreensão, tanto dos agentes públicos, sobre as questões que envolvem a governança no setor público, quanto da própria sociedade. Concordo, mas no seu texto, quando você cita esse trecho, quando eu falo em suma, eu estou resumindo algo que eu citei antes. Eu não localizei isso no seu texto, né? Então, ele está aqui na página, acho que 4, se eu não me engano, tá? 2, pronto. Então, está aqui grifado. Aí é só uma sugestão, de repente, uma reescrita, uma reanalisada, tá? Para a gente melhorar. Seguindo aqui, eu queria falar da escrita, tá bom? Então, assim, salvo pequenas incorreções, questões ortográficas de acerto, mas que não tiram o brilhantismo do texto de vocês. O texto, ele foi muito bem escrito e, sobretudo, ele é um texto compreensível para o leitor leigo. Então, vocês não se apegaram a tecnicismos exagerados. Então, isso dá uma fluidez boa para o seu texto, tá bom? Aqui, quando você fala... Então, a sociedade, aí eu quero falar sobre a questão da accountability. Outra margem que o seu texto dá é o seguinte: até que ponto essa transparência, essa prestação de contas, ela é efetiva sob o ponto de vista da compreensão da sociedade, tá bom? Quando a gente pula aqui para a sua metodologia, aqui algumas outras questões, eu vou deixar, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar meu contato e aí depois eu posso passar para vocês de forma mais detalhada. Sobre a sua metodologia, então vocês usaram análise fatorial e rodaram a regressão usando o MQO. Aí eu pergunto a vocês têm os fatores que foram determinantes para explicar o modelo de governança. Porém, quando a gente tem um dos fatores explicando cerca de 35% do seu resultado, é porque a sua variável dependente é exatamente o modelo de governança. Então, tenta compreender comigo. A análise fatorial, quando você rodou os testes necessários para a análise fatorial, né, um deles, o índice KMO de vocês, deu mais de 0,9, é considerado que a sua análise fatorial é ótima, né, entre 0,9 e 1. Mas, pela lógica estatística, ela vai ser ótima. Por que ela vai ser ótima? Porque isso foi dependido exatamente de um relatório integrado que visa atingir um índice de governança pública. Então, todos os questionamentos que vocês elencaram, e aí é uma outra pergunta que eu queria fazer, Rubens, vocês elencaram 18 questionamentos, sendo que no relatório integrado são mais de 100, né? Na primeira leitura, a gente compreende que são os questionamentos que têm a ver com as dimensões escolhidas por vocês, as 3 dimensões, obviamente. Mas isso, sugiro eu, que esteja claro no texto, que você explique para o seu leitor qual foi o critério que você utilizou, porque um leitor que não compreende da área, mas que se interessa pelo seu trabalho, então, para ele, essa leitura fica mais fluida, tá bom? E aí, voltando para essa questão da análise estatística, a relevância do seu trabalho, e aí isso até que eu queria te perguntar, queria abrir agora para você nos responder, por favor, onde reside a relevância e as contribuições que o seu trabalho traz? Você apertou. A relevância é justamente isso. Muitas vezes a gente olha nos normativos
nós temos sempre uma visão muito tecnicista, em que você tem, olha, tem que fazer isso. Então, muitas vezes a gente sente essa carência de pesquisas empíricas para poder ver o que está se vendo, né, o que os normativos estão mencionando e o que realmente está se fazendo. Só para poder melhor contextualizar. Eu fiz um trabalho sobre a implantação de gestão de risco nas unidades de auditoria interna nas universidades públicas. Saiu a instrução, que era para poder fazer a implantação da gestão de riscos, então fui fazer análise. Mas como lá na implantação, na gestão de risco, não mencionava qual era o modelo de gestão de riscos, né, a matriz de riscos, então foram encontrados mais de 20 modelos que utilizavam matriz de risco para poder fazer a implantação. Então, justamente esse trabalho visou o quê? Dar esse lado de como é que está sendo utilizado esses fatores, entendendo? Eu acho que foi mais para esse lado que nós tentamos desenvolver, Elizabeth. Perfeito. Eu tenho aqui o relatório, Rubens, o relatório de 2018, vocês utilizaram a base de 2018, né? Eu verifiquei que o TCU ele já está trabalhando no ciclo de 2021, então, olha, pode ser um start de pesquisa, de repente, um comparativo. A gente viu que há 2 relatórios já disponibilizados, 2017 e 2018, e o TCU está agora trabalhando no ciclo para 2021, né? Então, será que esse relatório ele vai ter alguma mudança? A gente viu que de 2017, segundo o relatório do ministro Bruno Dantas, a gente viu que de 2017 para 2018 houve um avanço considerável. Mas, no próprio relatório integrado, lá no item 6, eu vou trazer o que seria talvez a relevância da pesquisa de vocês. Os resultados obtidos nesse acompanhamento sugerem deficiências de governança e gestão em grande parte das organizações respondentes. A maioria delas apresenta baixa capacidade nos temas avaliados, em que pese tenha se verificado sinais de evolução. E aí o TCU já te dá uma provocação. Se é ocasional ou uma tendência, só os próximos acompanhamentos dirão. Então, às vezes, a gente começa uma pesquisa a partir de uma provocação, e essa pesquisa, ela traz para a gente outros desdobramentos. Por que eu estou falando isso? Porque lá, voltando ainda para a sua metodologia, né? A metodologia de vocês, só uma observação que eu queria pontuar, Rubens. No seu vídeo, você cita que a pesquisa, ela passou pelos testes, pelos pressupostos, né? E aí você cita a normalidade e a heterocedasticidade. No texto, vocês falam que os dados de vocês, ele não tem distribuição normal, apesar de no vídeo vocês terem citado que ele passou pelos testes. A mesma coisa é a heterocedasticidade. Então, apesar da afirmação de que o teste de homocedasticidade foi cumprido, que a pesquisa passou pelo teste, no texto vocês afirmam que os dados eles são heterocedásticos. E aí de repente, rodar de novo. O que eu senti falta também, Rubens, foi a representação gráfica dos resultados dos testes. Eu vi que vocês utilizaram o SPSS, né? Então, o SPSS, ele é um dos softwares mais usados até pela nossa área, né, de ciências sociais aplicadas, e ele traz uns outputs gráficos muito fáceis de entender. Então, aí, de repente, enriqueceria o seu trabalho para uma futura publicação, você trazer essa representação gráfica dos testes, dos pressupostos, tá bom? É uma sugestão. E aí, quando a gente volta aqui para a metodologia, então, se eu tenho sinalizações do próprio TCU com percentuais consideráveis, nesse relatório agora deu cerca de
70% de entidades, por exemplo, na gestão de risco de contratação. Olha, um gargalo extremamente delicado no setor público. Então, o próprio TCU menciona que uma contratação ineficiente, isso pesa para a sociedade, isso pesa no aspecto financeiro, isso pesa na perda de eficiência, né, na prestação dos serviços públicos, e aí, consequentemente, o prejuízo é de toda a sociedade. Então, a pesquisa de vocês é muito relevante, mas a gente pode avançar um pouco. Quando você fala que os fatores no final, né, aqui no seu resumo, deixa eu só voltar para o seu resumo, quando você fala que a conclusão da pesquisa de vocês, aqui já na penúltima linha do seu resumo, a conclusão da pesquisa de vocês, ó, a regressão linear indicou que melhorias na gestão estratégica, na gestão de riscos e na auditoria trazem melhorias no modelo de governança pública. Óbvio. Por que que esse resultado dessa regressão ele deu? Se você reparar lá, todos os seus coeficientes positivos. Significância, tanto a 1% quanto a 5%, né? Variáveis que explicam sozinhas 35% do seu modelo, dos seus resultados. Isso é óbvio porque a extração das suas variáveis explicativas, ela vem justamente de um modelo integrado para o desenvolvimento de um índice de governança pública. Então, quando eu digo que o meu fator, que 6 fatores aos quais vocês chegaram a partir de 18 questionamentos, quando eu digo que esses 6 fatores, eles explicam mais de 60% com um teste de análise fatorial a 0,91, que foi o caso de vocês, é porque a minha variável explicativa, ela é justamente a construção do meu modelo de governança. Compreende? Oi, pode falar. Mas teve fator que não atendeu, né? Sim, o fator número 5, exatamente, ele ficou a 4,99. E aí vocês sugerem no texto que seria uma dificuldade interpretativa desses fatores. Concordo? Intuitivamente pode ser. Será que os gestores que respondem a esse questionamento compreenderam na totalidade o que é que o TCU quis extrair dessa resposta? Olha uma outra pesquisa. O nível de compreensibilidade disso poderia ser feito via survey, já que vocês têm nas mãos quais são as instituições obrigadas a responder. O próprio TCU te dá, né? Então, são 526 instituições com 498 respostas válidas. De repente, o nível de compreensibilidade, porque é aí onde está o nosso gargalo. Dizer que as dimensões de governança explicam o modelo de governança, nos parece, enquanto sociedade, enquanto acadêmicos e enquanto servidores públicos, nos parece muito óbvio. E vocês podem avançar nessa pesquisa, tá bom? E aí eu vou encerrar por aqui. Eu vou pedir a Sherida, por favor, que nos auxilie com relação a possíveis questionamentos que possam ter. Parabenizo mais uma vez, tá? Pelo trabalho de vocês. A gente precisa realmente desmistificar, especialmente essa ideia que se tem da auditoria interna e externa, né? Então, a gente dói no coração quando a gente vê um leigo dizer que a auditoria é paga para achar falhas. Isso dói no coração, né? Então, parabéns aos 3 autores, tá? E obrigada. Eu que agradeço pelas contribuições, é um trabalho ainda incipiente, a gente ainda está procurando, né, realmente melhorar, as contribuições são muito válidas, mas muitas vezes o óbvio, né, é tão óbvio que a gente precisa de uma pesquisa para poder comprovar aquele óbvio, já que nós somos pesquisadores, né, eu acho que é isso, né, obrigado a todos. Sherida, por favor. Muito obrigada, professora Elizabeth. Parabéns, Rubens, e aos outros autores. Bom, eu queria abrir um espaço, a gente ainda tem 5 minutinhos, para alguém que quiser fazer alguma questão. Elizabeth, o seu e-mail para eu poder, né,
Vou colocar já aqui no chat, Rubens, 2 contatos para vocês, tá bom? E aí a gente vai trocando figurinhas. Pronto. Alguém quer falar alguma coisa sobre o trabalho de Rubens? Dá mais alguma declaração? Mas ainda temos tempo sobrando. Pode falar. Bom, se ninguém... Pode falar, professora. Tem questões? Sem questões. Será que falar É mais bom alguma coisa? isso. Mais algum levantamento, professora? Deixa eu fazer uma última pergunta para o Rubens, Sherida. Claro. Eu dei a sugestão, Rubens, mas eu queria saber se é pretensão de vocês, se vocês pretendem avançar com a pesquisa, seja a partir dos dados do ciclo de 2021, seja evoluindo nessa mesma pesquisa para uma possível publicação. E aí eu queria saber se vocês têm a intenção de modificar algo ou não. A intenção é modificar muita coisa, porque porque quando você faz o trabalho a várias mãos, então você acaba meio que um Frankenstein. Então, mas a intenção mesmo do artigo é justamente a gente aprimorar essas técnicas quantitativas, né, que estão sendo utilizadas, melhorar o texto, bem como um referencial teórico. E é por isso que as suas contribuições vieram em boa hora, porque a gente, às vezes, quando a gente fica olhando muito o nosso texto, né, a gente fica meio que viciado. Então, a gente precisa realmente desses direcionamentos para poder melhorar e realmente uma outra publicação realmente é bem-vinda, né? Que é sempre o que se pretende, né? Como foi falado até, né? São work papers, né? Então, melhor, né? E essa discussão, ela serve exatamente para isso, né? Isso. Eu queria pontuar aqui, eu vi que vocês utilizaram 2 referências internacionais de 2018, que tratavam exatamente, são pesquisas bem específicas, né? Pesquisas localizadas, inclusive, uma a nível estadual e a outra a nível nacional, pesquisas americanas. E apesar da gente precisar trazer essa relevância das pesquisas internacionais, eu achei interessante o balanceamento de vocês entre pesquisas nacionais e internacionais, porque a gente está falando de um assunto que varia a cada jurisdição. Então, quando a gente fala de sistema político, quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de governo, pesquisas envolvendo governo, isso varia muito dentro do próprio continente, e quem dirá quando a gente tenta comparar com pesquisas intercontinentais. Então, é muito interessante, tá, vocês terem trazido essas 2 pesquisas, e eu vi que no referencial vocês não entraram muito no mérito dessas pesquisas internacionais, porque de fato não deveria. Então, vocês extraíram o que elas trouxeram de interessante para a compreensão do assunto em nível geral, e aí vocês se ativeram às nossas características, às nossas peculiaridades do setor público, tá? Então, muito interessante isso, parabéns mesmo. Mais uma vez, obrigada a todos que ficaram até agora, obrigada ao Rubens, aos demais autores e à Sherida, obrigada ao FPE e um bom dia. Bom dia a todos, obrigado a todos também. Até mais tarde, né? Isso, muito obrigada a todos os professores, a todas as pessoas que nos prestigiaram, né, apresentando os trabalhos. Então é isso, 11 horas, finalizamos aqui as apresentações da manhã e nos vemos à tarde, tá bom? Muito obrigada, pessoal, tenham todos um bom dia.